Ora, bom dia a todos. Bem-vindos ao este quinto workshop, o último da nossa linha de workshops da base ao topo, sobre desenvolvimento mental. Desenvolvimento mental, não é? Portanto, é uma das componentes relacionadas com as quatro normalmente indicadas em relação ao desenvolvimento de um jogador a longo prazo, não é? Portanto, sendo elas a técnica, a tática, não é? Portanto, a física e a mental. Sendo uma das que a componente que é normalmente indicada pelos atletas de topo, não é? Sendo a mais importante, não é? Portanto, para atingir o sucesso a nível mais alto. Eu diria que a componente mental sim senhora, é uma das mais importantes, não é? Portanto, é a mais importante para atingir o sucesso a um determinado nível, quando todas as outras já estão trabalhadas, que é isso que acontece normalmente em alto rendimento, não é? Portanto, a partir de um determinado nível. Ou seja, se os jogadores tiverem basicamente as mesmas armas, não é? Portanto, armas semelhantes do ponto de vista técnico-tático, tiverem a mesma capacidade física para conseguir chegar às bolas e aguentar os rallies e aguentar, não é? Portanto, os sets todos, não é? Portanto, e jogos após jogos dentro de um torneio, não é? Portanto, obviamente que aquilo que vai fazer a diferença, um dos aspectos que vai fazer a diferença é realmente a componente mental. Mas não nos podemos esquecer também que esta componente mental é grande parte desenvolvida pela qualidade do trabalho que é feito nas outras áreas. Ou seja, quanto melhor for o trabalho realizado em todas as áreas associadas ao treino, portanto, mais confiante será o atleta. Depois vamos falar mais sobre isto durante este workshop. Não é? Portanto, mais confiante será o jogador, mais confiante será o atleta e, como consequência, não é? Portanto, esta parte de desenvolvimento mental, a autoconfiança vai servir de grande parte de base, não é? Portanto, desenvolvimento das capacidades do ponto de vista mental. Não é? Portanto, obviamente melhor será o jogador nesta área, nesta vertente também. Não é? Portanto, quanto melhor for a qualidade realizada em todas as outras áreas, melhor vai ser esta área e vai haver uma relação, não é? Portanto, quase que direta, não é? Portanto, em relação a esse trabalho, com, não é? Portanto, a componente de desenvolvimento mental, mas obviamente com uma série de outras nuances e variantes que algumas delas iremos abordar ao longo deste workshop. Portanto, uma das frases, não é? Portanto, com as quais normalmente costumo começar alguns cursos, não é? Portanto, e quando falamos sobre esta área, ou workshops sobre esta área, não é? Portanto, é esta que eu gosto bastante, que é, portanto, the sky is not the limit, the mind is. Isto na ideia que o primeiro aspecto que falámos, a autoconfiança, é fundamental para aquilo que nós realmente podemos atingir e conseguimos atingir. E isto vai ser idêntico para o ténis, neste caso, mas para quase todos os aspectos, não é? Portanto, relacionados com a nossa vida, o nosso cotidiano, e essa é uma das questões pelo qual esta área me tem também fascinado cada vez mais, não é? Portanto, ao longo do tempo, de modo a conseguir, porque as capacidades que nós conseguimos realmente passar e ensinar dentro desta vertente, não é? Portanto, uma das vantagens destes aspectos é que poderão ser utilizadas, são ferramentas que podem ser utilizadas para o resto da vida. Portanto, a componente técnico-tática, não é? Portanto, e física são extremamente importantes para trabalhar esta área também, são importantes para o ténis especificamente. A componente técnico-tática, para quem jogar ténis, vai ser utilizada também, obviamente, no resto da vida, não é? Portanto, a componente física será algo que criará hábitos de trabalho, não é? Portanto, e hábitos de uma certa identidade dentro da própria pessoa, dentro do próprio atleta, que vai ajudar a manter-se saudável, não é? Portanto, para o resto da sua vida, quer venha ou não a atingir níveis elevados a nível de performance profissional, não é? Portanto, mas as capacidades mentais, não é? Portanto, podem ser aplicadas não só ao ténis, mas a tudo, não é? Portanto, aquilo que o jogador, não é? Portanto, que a pessoa, não é? Portanto, possa depois vir a desenvolver no futuro, não é? Portanto, numa ideia de performance humana e não apenas de performance cenística. Não é? Portanto, e este é um aspecto extremamente motivante do ponto de vista de desenvolvimento e do impacto que realmente nós, enquanto treinadores, poderemos ter, não é? Portanto, dentro da nossa atividade específica, no desenvolvimento destas capacidades, a ajudar, a contribuir, obviamente, para o desenvolvimento destas capacidades, não é? Portanto, nos nossos alunos, atletas, que serão ferramentas que eles irão utilizar para o resto da vida. Dentro desta forma, dentro desta ideia, quando falamos de capacidades, não é? Portanto, para o sucesso no ténis,
em grande parte vamos estar a falar de capacidades para o sucesso em praticamente todas as áreas, não é? Portanto, nós estamos a falar, não são indissociadas, não é? Portanto, quando falamos de capacidades mentais, não é? Portanto, e aspectos associados a este desenvolvimento mental, não é? Portanto, e aspectos que nós realmente queremos desenvolver para que eles tenham sucesso não só no ténis, mas depois consigam aplicar, não é? Portanto, a outras áreas. Estes aspectos de desenvolvimento estão muito relacionados com os aspectos de trabalho constante, que nós já falámos noutras, principalmente no primeiro workshop, portanto não vamos estar a repetir, digamos assim, matéria. Portanto, no primeiro workshop o material está disponível e continuará disponível sobre os princípios da base ao topo. No entanto, aqui iremos um pouco mais longe na ideia de incluir, não é? Portanto, estas capacidades que podem ser aplicadas a qualquer área. Portanto, dessa forma, não é? Portanto, um dos primeiros vídeos que eu vos gostaria de deixar e de partilhar é um vídeo do Arnold Schwarzenegger, que alguns de vocês devem conhecer, não é? Portanto, Arnold Schwarzenegger foi um atleta de culturismo, não é? Portanto, que ganhou vários campeonatos Mr. Universo, neste caso é como se chama, o Campeonato do Mundo na área, não é? Portanto, do culturismo, não é? Portanto, ganhou vários consecutivos, portanto, requer um determinado tipo de disciplina, depois mudou de área e conseguiu sucesso, não é? Portanto, ao nível da indústria cinematográfica, não é? Portanto, em Hollywood, não é? Portanto, foi um ator extremamente conhecido, com vários filmes com sucessos muito elevados de bilheteira, não é? Portanto, depois mudou para a área das finanças e dos negócios, onde teve sucesso também, e depois a seguir para a área política, não é? Portanto, em que foi governador da Califórnia, que é um dos estados mais ricos do mundo, não é? Portanto, durante 2 mandatos consecutivos. Portanto, é alguém que realmente conseguiu aplicar grande parte destes princípios, não é? Portanto, em diversas áreas, com sucesso. E grande parte destes princípios, desta visão e desta forma de pensar, não é? Portanto, partiu realmente do início, não é? Portanto, e da forma do desporto, neste caso, culturismo, não é? Portanto, que ele realizou desde idades, não é? Portanto, mais precoces, não é? Portanto, vou-vos deixar com o vídeo. People ask me all the time, what is the secret to success? And I always tell them, what the short version is, you got to have a 22-inch biceps. And you got to be able to kill predators with your bare hands. And of course, you got to have this charming Austrian accent. That's a given. The long version is that I actually always had 5 rules. You don't need to be a bodybuilding champion. You don't need to want to be an action hero or anything like that. If you want to excel in whatever you do, those rules are for you. So my first rule is find your vision and follow it. If you don't have a goal, if you don't have a vision, you just drift around. You're not going to be happy. I grew up after the Second World War. Austria, right along with Germany, lost the Second World War. There was, of course, depression. There was a terrible economic situation. I wanted to get out of there. I wanted to escape. And luckily, one day in school, I watched a documentary about America. I knew exactly that is where I wanted to end up. The question was just, how do I get there? How do I get to America? No one had the money to travel or anything. But one day, I was fortunate enough to see a bodybuilding magazine. And on the cover was this very muscular guy. Mr. Universe becomes Hercules star. His name was Reg Park. I read the article as fast as I could, learning about how he grew up in Leeds in England, poor, and how he trained 5 hours a day, every single day, and trained and trained and trained, and then he finally became Mr. Great Britain, and then became Mr. Universe. And then he won a second Mr. Universe title and a third Mr. Universe title, and then all of a sudden he landed in Rome in Cinecittà doing Hercules movies. And as I read, I became more and more certain. I had that vision very clearly laid out, to be a champion on that same stage where he won the Mr. Universe, and then to move to America, then get into movies. From that moment on, everything that I did, no matter how hard I had to work or how much I had to struggle, it didn't matter, because I knew what the purpose was, and I found my passion. Always discover your vision, and the rest will follow. Now, my second rule is never ever think small. You have to go and shoot for the stars. I didn't just think about being in movies. No, I wanted to be a movie star. I wanted to have above the title billing. I wanted to become the highest paid entertainer. I basically wanted to be another John Wayne. What's wrong with that? Never
think small, think big. A third rule is ignore the naysayers. I think it is natural that when you have a big vision and big dreams and you have big goals that people are going to say around you, I don't think it can be done. I think it's impossible. I mean, it started right away when I was 15 years old and I became a bodybuilder. Right after the top, when I said, I want to be a world champion in bodybuilding, I want to be Mr. Universe. They immediately said, are you crazy? Bodybuilding is an American sport, forget about it, it's nuts. And then when I wanted to go into show business, after I won 13 world championship titles in bodybuilding, I said, I want to be like Reg Park. I want to be a Hercules, I want to get into movies. Well, I tell you, when I met those agents and managers, their reaction was, oh, Arnold, that is so funny. You want to be what, a leading man? Oh, come on. I mean, look, first of all, let's start with your body. You're gigantic, you're like a monster. And then your accent, oh, it gives me the chills just listening to your German bullshit. Come on now. Have you ever seen an international movie star with a German accent? It doesn't happen. Forget about that. And then your name, what is it, Schwarzen Schnitzel or something like that? People are going to storm the theater and the movie houses because Schwarzen Schnitzel is starring in a movie. Oh yeah, I can see that already. Imagine that. Everywhere I turned, they said, no, it won't happen, it's not going to happen, and forget about it. Luckily, I did not listen. I started taking acting classes, English classes, even accent removal classes. I ran around all day saying lines like, a fine wine grows on a vine. All of a sudden, I got a little break. All of a sudden, I got a TV show, a little part, then another little part, and then Pumping On and Stay Hungry, and then, of course, I landed the big role of Conan the Barbarian. So finally, I got the big break. And you know what was so interesting about it was the director said at the press conference, if we wouldn't have had Schwarzenegger with those muscles, we would have had to build one. And then when I did Terminator, James Cameron said the I'll be back line became one of the most famous movie lines in history because of Arnold's crazy accent, because he sounded like a machine. So as you see, everything that the naysayers said was a liability became an asset. Ignore the naysayers. The fourth rule is work your ass off. You never want to fail because you didn't work hard enough. It doesn't matter in what area you're in. No pain, no gain. Listen, when I came to the United States, I remember that I trained 5 hours a day, every day, and I was managing a construction business, and I was a bricklayer, and I went to college also, and I took acting classes from 8 o'clock at night to 12 o'clock midnight. Every day I did that. Work your butt off. That's what I always believe. No matter what you do, work, work, work. And my fifth and last rule is, don't just take. Give something back. Tear down that mirror that makes you always look at yourself. And you will be able to look beyond that mirror, and you will see the millions and millions of people that need your help. And this is why I tried to take every opportunity that I could to give something back. I started training Special Olympians. I started after-school programs for the most vulnerable children, for inner-city children, to make them be able to say no to drugs, no to gangs, and no to violence. We all can create change, whether it is in our neighborhood or in our local schools, because the bottom line is, it is up to us. Have a vision. Think big. Ignore the naysayers. Work your ass off and give back and change the world. Because if not us, who? If not now, when? Então, a ideia aqui, claramente, é foco, não é? Portanto, nas diversas áreas, diversos pontos, não é? Portanto, que podem realmente contribuir, não é? Portanto, para o sucesso. É extremamente importante, não é? Portanto, como ele diz ali, encontrar a visão. Algo que, para que um atleta consiga seguir, não é? Portanto, o alto rendimento ao longo do tempo, não é? Portanto, ele tem, naturalmente, o projeto tem de se tornar dele, não é? Portanto, ou seja, dele do ponto de vista intrínseco. Portanto, a motivação intrínseca, a vontade que o jogador tem para conseguir atingir algo, não é? Portanto, vai ser um dos aspectos fundamentais e vai ser o motor de praticamente tudo aquilo que vai acontecer a seguir, não é? Portanto, porque essa motivação, não é? Portanto, vai criar,
não é? No fundo, vai fazer com que ele vá à procura das condições para realmente conseguir atingir o seu sonho, não é? Portanto, o seu objetivo, não é? Portanto, e essa definição de objetivos, não é? Portanto, com base nessa motivação interna para fazer algo, não é? Portanto, é algo extremamente importante do ponto de vista do achievement, do ponto de vista da capacidade de atingir, não é? Portanto, algo, não é? Portanto, que ele, neste caso, não é? Portanto, quer atingir. Não é? Então, obviamente que a motivação dele vai ser mais elevada quanto melhor o enquadramento, quanto melhor a qualidade de trabalho na base, quanto mais ele sentir que realmente é capaz de conseguir atingir determinados níveis, não é? Portanto, e isso vai ter uma influência direta. Depois, no percurso para atingir esse aspecto, atingir os objetivos, não é? Portanto, que são definidos, há uma visão, não é? Portanto, que é fundamental e que é deste vídeo, não é? Portanto, que eu vos deixo aqui também. Depois tem mais algumas coisas também durante este vídeo. É um vídeo interessante de um dos almirantes americanos relacionado com a forma de encarar, não é? Portanto, os desafios e a forma de enfrentar, não é? Portanto, os diversos desafios e a visão, não é? Portanto, associada aos mesmos. Mas um aspecto extremamente importante que é com o qual ele começa, não é? Portanto, a sua apresentação é o foco na tarefa. E depois a seguir falo das qualidades para o sucesso também, mas o foco na tarefa, o foco naquilo que realmente é importante fazer para conseguir atingir um determinado patamar, mas das coisas mais simples. Ele começa por realmente fazer a cama, não é? Portanto, e a ideia é realmente para nós conseguirmos atingir, não é? Portanto, questões mais de nível mais alto, é necessário que haja vários objetivos intermédios e tarefas associadas à aquisição de determinadas competências, não é? Portanto, e essas tarefas são tarefas simples. E essa é a aquisição e o trabalho das várias tarefas, não é? Portanto, numa determinada sequência, na sequência adequada, não é? Portanto, e numa determinada organização e planeamento, no fundo vai fazer com que esse atleta, não é? Portanto, essa pessoa consiga realmente vir a atingir objetivos mais elevados. Um objetivo mais elevado é composto por vários objetivos pequenos, mais pequenos, não é? Portanto, que todos eles, não é? Portanto, compõem depois algo, não é? Portanto, que é mais ambicioso. E isto, para mim, é um dos aspectos fundamentais e uma das ideias centrais que é necessário passar aos nossos alunos e aos nossos atletas desde uma fase muito precoce, esta relação entre causa e consequência relativamente à tarefa. Não é? Portanto, e a qualidade das tarefas que são executadas, não é? Portanto, depois vai-se refletir, eles têm de sentir o reflexo, não é? Portanto, realmente no ganho do trabalho nessa tarefa. E à medida que eles vão fazendo esta ligação entre esforço e recompensa, esforço e recompensa, esforço e recompensa do ponto de vista da evolução, não é? Portanto, eles vão começar a perceber qual é que é o ingrediente principal para realmente conseguirem atingir os objetivos que eles querem. Não é? Portanto, e ao perceberem este ingrediente, os ingredientes necessários, eles vão continuar a trabalhar dentro desta linha, não é? Portanto, durante bastante tempo, e isso obviamente vai dar os frutos necessários, que serão, não é? Portanto, trabalhar a caminho do seu máximo potencial, depois qualquer que seja, não é? Portanto, ele, não é? A nível de futuro. Deixo com este vídeo também. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim,
you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Portanto, de acordo com, né, portanto, como nós vimos no vídeo, né, portanto, é um vídeo com uma série de componentes relacionadas, né, portanto, com o sucesso, como o trabalho de equipa, né, portanto, capacidade de superação, né, portanto, e muitos outros aspectos, a capacidade para enfrentar, né, portanto, os desafios que nos vão sendo colocados à frente, mas acima de tudo o enfoque principal, o enfoque inicial, portanto, na capacidade para realizar a tarefa, né, portanto, era um dos aspectos que gostaria de enfatizar mais dentro daquilo que foi apresentado há pouco. Portanto, nas componentes mentais, né, portanto, um dos aspectos que nós trabalhamos quando trabalhamos desenvolvimento mental, um dos aspectos que é muito falado a nível internacional, em todas as conferências, etc., relacionado com a força mental, ou mental toughness.
não é? Portanto, o que é isto da mental toughness? No fundo, a capacidade para um jogador, não é? Portanto, ser capaz de manter o foco, não é? Portanto, nos diversos aspectos e ser capaz, obviamente, de continuar a dar, não é? Portanto, o seu máximo e manter níveis de desempenho do ponto de vista mental, psicológico, não é? Portanto, num nível bastante elevado. Isto ao longo do encontro, não é? Portanto, ao longo do encontro e depois ao longo de um torneio. Portanto, isto está relacionado com o quê? Quais é que são os aspectos que, na realidade, não é? Portanto, irão afetar, não é? Portanto, a mental toughness. Um dos aspectos fundamentais, não é? Portanto, é a autoconfiança. Isto é algo, será algo que nós devemos tentar desenvolver desde o início, não é? Portanto, desde a base, quando trabalhamos com atletas, e está muito relacionado com o sucesso, com o discurso que nós temos com eles, não é? Com a forma como nós interagimos com eles desde o início, não é? Portanto, desde o momento. Obviamente não estará relacionado apenas connosco, não é? Portanto, há uma parte, uma grande parte que vem, não é? Portanto, do contexto familiar, do contexto escolar, não é? Portanto, uma série de outros aspectos que nós não temos controle sobre o mesmo, mas pelo menos naquilo que nós, enquanto treinadores, temos controle, não é? Portanto, devemos tentar subir, não é? Portanto, os níveis de autoconfiança relacionados com o ténis, não é? Portanto, pelo menos em relação aos alunos que estão sob a nossa supervisão, não é? Portanto, a autoconfiança é um aspecto fundamental, não é? Portanto, é um dos aspectos fundamentais que vai servir de parte de base depois para tudo o resto que vai acontecer. Se alguém acreditar que realmente tem capacidade, se alguém acreditar que realmente pode conseguir atingir qualquer coisa, obviamente que isso vai influenciar determinantemente a sua motivação e a sua motivação vai influenciar grande parte dos outros fatores e a capacidade de trabalho que vai ter, não é? Portanto, nas tarefas que vão sendo propostas ao longo do seu percurso competitivo. Portanto, a autoconfiança será um dos aspectos. A motivação, obviamente, não é? Portanto, a forma como o jogador está ou não motivado para atingir determinados objetivos, não é? Portanto, a definição de objetivos aqui é fundamental, a definição e o processo de relação entre o esforço e o resultado, não é? Portanto, e a percepção dessa relação vai ser fundamental também para conseguir, não é? Portanto, continuar dentro desse processo e dessa ideia, não é? Portanto, a motivação. Alguns fatores serão obviamente mais aprofundados nas sessões mais à frente. Okay? Portanto, a concentração, não é? Portanto, é outro aspecto extremamente importante, a capacidade para a manutenção do foco, não é? Portanto, ao longo do tempo. Isto obviamente vai ser grande parte afetado pela autoconfiança, não é? Portanto, o jogador quando é mais confiante em si próprio tem tendência para estar mais motivado a atingir um objetivo e, como consequência, tem tendência para estar mais concentrado na tarefa e naquilo que está a fazer para conseguir atingir, não é? Portanto, aquilo que realmente quer e que acredita que é capaz de atingir. Não é? Portanto, depois a determinação, que é uma espécie de estado constante de motivação, não é? Portanto, no fundo é a capacidade para o jogador conseguir manter-se motivado durante grandes períodos de tempo ao longo, não é? Portanto, ao longo do seu percurso competitivo. Não é? Portanto, esta determinação vai estar grande parte afetada pelos três anteriores, portanto, o jogador mais confiante, mais motivado, vai estar mais concentrado, vai atingir mais objetivos e ao atingir mais objetivos vai manter-se mais determinado, não é? Portanto, a atingir os objetivos mais altos, não é? Portanto, que se propõe, não é? Portanto, e depois controle de pensamentos, que é um aspecto fundamental e é onde nós conseguimos trabalhar mais em idades mais precoces, não é? Portanto, um jogador, a forma como um jogador pensa, não é? Portanto, a forma como um jogador interage com as situações dentro do campo, não é? Portanto, dentro e fora do campo que se vão deparando, vão influenciar decisivamente, não é? Portanto, o seu desempenho mental e técnico-tático, obviamente, portanto, dentro dos encontros, dentro dos treinos, etc. Portanto, isto é um aspecto que deve ser insistido desde as fases mais precoces. E depois, obviamente, não é? Portanto, o controle emocional, não é? Portanto, que é algo que numa fase inicial é muito... ou seja, é quase que automático, portanto, ou seja, é difícil nos miúdos mais novos nós conseguirmos fazer com que eles tenham a consciência daquilo que realmente estão a sentir e porquê, não é? Portanto, é a razão pela qual é extremamente importante, não é? Portanto, que nós damos ênfase ao início das fases, o divertimento, não é? Portanto, para criar emoções positivas, não é? Portanto, associadas à prática do ténis, e essas emoções positivas vão criar uma base de alegria e de vontade, não é? Portanto, e de querer em relação àquilo que eles estão a fazer. E essa base vai ter uma influência, não é? Portanto, na forma como eles pensam,
não é? Portanto, associada ao ténis, e depois quando começamos a falar sobre estes aspectos do controle de pensamentos, se as emoções forem positivas associadas a este controle de pensamentos, não é? Portanto, vai ser algo que eles obviamente vão ter... vai ser mais fácil, né, digamos assim, trabalhar, né, trabalhar nos aspectos, nos restantes aspectos associados, e o jogador vai estar, obviamente, mais motivado, não é? Portanto, também para a prática, não é? Portanto, e para conseguir trabalhar os objetivos que supostamente, não é? Portanto, quer atingir, não é? Portanto, nessa altura. Portanto, de uma forma muito sucinta, não é? Portanto, o conceito de força mental ou de mental toughness, não é? Portanto, está muito relacionado com os aspectos aqui apresentados, com autoconfiança, com base, não é? Portanto, motivação, não é? Portanto, são as duas em cima, e estas obviamente vão influenciar a concentração e a determinação, não é? Portanto, e depois, obviamente, há que ir melhorando desde a base no controle de pensamentos, e este controle de pensamentos vai ajudar a desenvolver um controle emocional mais positivo. Se um jogador tiver realmente pensar da forma correta, não é? Portanto, vai conseguir, ou da forma mais adequada, vai conseguir ter um nível de controle de ansiedade, não é? Portanto, e de, não é? De todo o nervosismo associado aos encontros e aos jogos, e, não é? Dessa forma, o seu controle emocional também vai ser mais positivo. Da mesma forma, o jogador mais confiante normalmente tem tendência para ter um controle emocional também mais positivo, não é? Portanto, o jogador mais motivado vai ter tendência a trabalhar as ferramentas do ponto de vista do controle de pensamentos, de concentração, que vão ajudar, não é? Portanto, a ter um controle emocional mais positivo. Portanto, estes aspectos acabam por estar todos interligados, não é? Portanto, em fases mais precoces, não é? Portanto, um dos aspectos fundamentais seria insistir realmente, não é? Portanto, na autoconfiança, na motivação, no controle de pensamentos, são aqueles aspectos que nós, do ponto de vista enquanto treinadores, nós conseguimos trabalhar mais na fase inicial, não é? Portanto, quando os miúdos são mais novos. Naturalmente que a autoconfiança, não é? Portanto, não é um aspecto que seja apenas trabalhado por nós, não é? Portanto, é algo, como eu disse, que vai ser influenciado por todo o seu meio ambiente, não é? Portanto, mas vai ser um fator determinante de sucesso mais à frente. A forma como um jogador que é mais confiante coloca-se menos questões, coloca-se menos a si próprio em questão, não é? Portanto, nas diversas situações, e isso vai ser determinante para que em situações de jogo, não é? Portanto, mais à frente, num 5 igual, num 40 igual, num match point, não é? Portanto, que essa autoconfiança vai ter influência direta sobre o controle de pensamentos e sobre as emoções, não é? Portanto, e como consequência, não é? Portanto, o jogador, obviamente, não é? Portanto, vai ter mais ou menos sucesso quando os níveis de performance são cada vez mais equiparados, cada vez mais, não é? Portanto, idênticos em relação aos jogadores, aos diversos jogadores, não é? Portanto, que estão a competir para um determinado objetivo. Não é? Portanto, aqui há uma grande parte de natureza genética também desta autoconfiança, mas obviamente que é extremamente trabalhável, não é? Portanto, o que sei é que em muitos aspectos é trabalhável em situações que não estão diretamente relacionadas connosco treinadores, não é? Portanto, diretamente, mas obviamente nós, no nosso papel, devemos tentar, não é? Portanto, desenvolver este aspecto que vai servir de base, não é? Por grande parte daquilo que acontece nas outras áreas, nas áreas seguintes, não é? Portanto, relacionadas com o ténis. Relativamente à motivação, não é? Portanto, há diferentes motivações para a prática, e nós temos de perceber isso desde o início. Já falámos, obviamente, um pouco nisto mais atrás, no primeiro workshop, mas, de qualquer forma, deixámos aqui um vídeo, que é um vídeo de um filme que se chama Rush, que é um filme, passa a promoção, mas é um filme sobre Niki Lauda e sobre um dos seus principais rivais na altura, em que no fundo são dois atletas com sucesso, mas com diferentes motivações para a prática, digamos assim, diferentes motivações para a competição. E é este aspecto, neste excerto do filme que nós queremos apresentar aqui, não é? Portanto, que pode-se ver claramente quais é que são as diferentes motivações de cada um para o sucesso. James. You know, in hospital, the toughest part of my treatment was the vacuum. Pumping the shit out of my lungs. It was hell. And while doing it, I was watching television. You winning all my points. Your points? That bastard Hunter would say. I hate that guy. And then one day, the doctor came and said, Mr. Lauda, may I offer a piece of advice?
Stop thinking of it as a curse to have been given an enemy in life. It can be a blessing too. A wise man gets more from his enemies than a fool from his friends. And you know what? He was right. Now look at us. We're both a pair of kids when we met. Hot-headed jerks in Formula 3. Disowned by our families. Headed nowhere. And now we're both champions of the world. It's not bad, huh? No, it's not bad. So don't let me down now. I need you busting my balls. Get back to work. I will, Nicky, I will. But I intend to enjoy myself first. Some of life needs to be for pleasure. And what's the point of having a million cups and medals and planes if you don't have any fun? And how's that winning? We're gonna live without you! James! I'll see you on race day, champ. You will. Champ. Hey, you look good, Nicky. The only guy to have his face burnt off and it be an improvement. A ideia central, não é? Portanto, relativamente à apresentação do vídeo, relacionado com o facto de nós tentarmos perceber, não é? Portanto, dos nossos alunos, dos nossos atletas, não é? Portanto, realmente quais são as motivações principais, não é? Portanto, para a prática e para uma determinada atividade, para um determinado, não é? Para atingir um determinado objetivo, não é? Portanto, de modo a conseguirmos organizar também o nosso planeamento e as tarefas que lhes são propostas, não é? Portanto, dentro desta ideia, não é? Portanto, dentro daquilo que será melhor para o aluno que está à nossa frente, não é? Portanto, não apenas relacionado apenas com um padrão, não é? Portanto, de desenvolvimento. Um vídeo que eu gostaria de apresentar, que eu acho que é excelente do ponto de vista da percepção do que é o caminho e do que é necessário, não é? Portanto, a nível de determinação, não é? Portanto, para atingir um determinado objetivo, não é? Portanto, é um vídeo sobre uma mãe, não é? Portanto, os polares, não é? Portanto, e uma mãe ursa e um bebê urso, não é? Portanto, em que estão a tentar subir uma ravina, não é? Portanto, uma montanha, uma encosta, não é? Desculpa, uma encosta numa montanha, não é? Portanto, em que a mãe, não é? Portanto, consegue subir e atinge, não é? Portanto, um ponto mais alto, mas o filho não consegue. E o filho vai ter de tentar atingir, não é? Portanto, para conseguir estar o objetivo central, que é conseguir chegar ao topo, para conseguir realmente estar com a mãe, não é? E para sobreviver, não é? Portanto, vai ter de enfrentar diversas dificuldades e vai tentar encontrar o caminho, não é? Portanto, para conseguir chegar lá acima, não é? Portanto, nós podemos ver aqui, não é? Portanto, a mãe, não é? Portanto, está quase a chegar lá acima e o filho começa a escorregar e cai por aí abaixo, não é? Portanto, isto é muito do que se passa quando estamos a falar do caminho, dos diferentes caminhos para o sucesso, não é? Portanto, da determinação que é necessária para atingir um objetivo, não é? Portanto, reparem, a mãe já chegou lá acima. Isto foi meio aqui, para mim, funciona um bocado como o nosso papel, não é? Enquanto treinadores. Nós não podemos realmente pegar neles e colocá-los lá em cima. O que nós podemos é ir indicando, não é? Portanto, e colocando-nos nas diversas posições, tentando ajudar e indicar o caminho, não é? Portanto, reparem que a mãe vai-se colocando um pouco na zona em que ela considera que ele deveria estar a seguir, não é? Portanto, ele tem tendência para ir a caminho da zona em que a mãe está, não é? Portanto, reparem, está quase a atingir, não é? Portanto, há aqui um período para meio tentar indicar o caminho, não é? Portanto, ele está quase a chegar lá acima, mas aqui, não é? Portanto, quando perde um pouco de consideração e volta a cair por adiante, não é? Portanto, quase que morre, não é? Portanto, nesta queda. E, na realidade, a mãe, ou neste caso nós, enquanto treinadores, não podemos fazer grande coisa, podemos ajudar da forma como nós podemos ajudar, mas no final, quem tem de fazer, não é? Portanto, o percurso, não é? Portanto, são os alunos e são os atletas. Temos aqui, não é? Portanto, ele consegue agarrar-se ali na parte final, quase na queda para a morte, não é? Portanto, e volta a subir novamente, não é? Portanto, e vai à procura do novo caminho, não é? Portanto, vai à procura de uma nova forma, não é? Portanto, conseguir chegar lá acima ao seu objetivo, não é? Portanto, passo a passo, não é? Portanto, até tentar chegar. A mãe, mais uma vez, tentar orientar o caminho que ela considera, não é? Portanto, que será o mais adequado, apenas pela posição em que ela se encontra, não é? Portanto, de modo que ele vai tentar sempre ir de encontros à posição em que ela está, não é? Portanto, é um dos instintos em fases mais, em idades mais precoces, não é? Portanto,
Nota-se o grau de preocupação, não é? Portanto, que ela tem ali em cima, mas que não consegue fazer nada, não pode ir lá abaixo ajudá-lo, caso contrário caem os dois, não é? Portanto, e ele, numa das últimas tentativas, não é? Portanto, finalmente consegue chegar lá acima, não é? Portanto, e eles seguem o seu caminho, não é? Portanto, em conjunto, novamente ela a guiar, não é? Portanto, em relação à zona para a qual devem ir. Para mim, este vídeo representa bastante aquilo que é necessário que os atletas, não é? Portanto, que os alunos aprendam a fazer, têm realmente de fazer o caminho por eles próprios, mas nós, enquanto treinadores, não é? Portanto, devemos tentar, o nosso papel é tentar ajudar, tentar indicar, tentar orientar, tentar motivar, não é? Portanto, e ajudar a desenvolver, não é? Portanto, a autoconfiança para eles realmente poderem enfrentar os desafios que vão tendo, não é? Portanto, da melhor forma, passo a passo. Portanto, alguns dos aspectos, para terminar esta primeira introdução, não é? Portanto, alguns dos aspectos fundamentais, não é? Que estão relacionados com a parte mental quando falamos de percurso para o alto rendimento, não é? Portanto, vamos falar sobre alguns deles aqui. Um dos aspectos fundamentais para conseguir atingir níveis mais altos, não é? Portanto, de performance, é o estabelecimento de objetivos, obviamente, não é? Portanto, ser capaz de estabelecer objetivos, não só objetivos a médio e longo prazo, tal como foi dito pelo Schwarzenegger, não é? Portanto, ter uma visão, não é? Portanto, uma visão e tentar ter aquilo que nós realmente queremos atingir em termos de objetivo final, porque isso vai dar motivação, não é? Portanto, para o trabalho diário, mas depois, não é? Portanto, ser capaz de estabelecer objetivos mais alcançáveis, não é? Portanto, e estes objetivos mais curtos e mais alcançáveis a caminho daquele objetivo maior, não é? Portanto, com timelines, ou seja, com a organização de tempo para atingir os mesmos. Esses objetivos mais focados no processo, na tarefa, tal como vimos no segundo vídeo, não é? Portanto, que os apresentei, não é? Portanto, mais focados na tarefa, não é? Portanto, aquilo que realmente queremos que os atletas atinjam, e esse conjunto de tarefas, no feito, vai conseguir atingir, fazer com que eles atinjam níveis mais altos depois de performance, não é? Como dizia Napoleon Hill, a goal is a dream with a deadline. Portanto, um objetivo é um sonho com uma timeline, portanto, com um tempo para atingir mesmo, não é? Portanto, e um plano também podia acrescentar em relação a isto. Portanto, um dos aspectos, obviamente, da parte mental está relacionado com o jogo em si, não é? Portanto, o jogo tem diversos desafios que têm de ser enfrentados, não é? Portanto, ao longo do tempo, o jogador tem de aprender a enfrentar estes desafios e a ter performance mais altas possível em cada uma destas partes do jogo, não é? Portanto, os treinos e a quantidade elevada de treinos que é necessário para atingir objetivos, obviamente o jogador tem de estar motivado para isso, tem de sentir que há um propósito, que há uma, não é? Portanto, que há algo mais à frente, não é? Portanto, de nível mais alto que ele realmente quer, a razão pela qual ele está a fazer aquilo, não é? Portanto, a razão central da visão, não é? Portanto, tem de lá estar para que o jogador realmente consiga submeter ao processo que é necessário para realmente atingir esse objetivo. As viagens são o desafio, obviamente que entre nas idades é um desporto que desde o início exige algumas viagens. No início, obviamente que as viagens são sempre extremamente motivantes, porque é a primeira vez, não é? Portanto, que os miúdos vão a um determinado sítio, um determinado torneio, um determinado, não é? Portanto, um determinado patamar. Isso, obviamente, a partir de alguns anos, depois começa a ter um outro tipo de enquadramento e começa a não ser tão novidade novamente. Portanto, é necessário nós irmos encontrando sempre também, enquanto treinadores, formas de ir motivando os jogadores para este tipo de situações. Não é? Portanto, e com estas viagens e treinos são necessários sacrifícios sociais, razão pela qual essa visão, não é? Portanto, de longo prazo tem de estar, não é? Portanto, lá para que o jogador não sinta isto realmente como sacrifício. Íamos falar isto na última apresentação. Portanto, os diferentes sistemas escolares, não é? Portanto, que são necessários de ter e que exigem, obviamente, mais disciplina do ponto de vista do aluno, não é? Regimes online, regimes à distância, semanas em que o jogador passa, não é? Portanto, de competição mais longe de casa e depois tem de conseguir apanhar novamente a matéria quando chega, não é? Portanto, quando volta à casa. Os aviões e as viagens, há quem tenha mais algum receio de andar de avião e de, não é? Portanto, e de se deslocar, não é? Portanto, isso torna-se também um desafio do ponto de vista mental, não é? Portanto, para conseguir jogar os torneios que supostamente deveria jogar para o seu desenvolvimento. A família, o afastamento da família e o enquadramento familiar, não é? Portanto, é algo extremamente importante, não é? Portanto, quando falamos, não é? Portanto, desenvolvimento a médio e longo prazo por várias razões, vamos ter uma apresentação do Gonçalo Castanho também sobre esta área de segurança de educação. Portanto, os diferentes desafios ao nível da comida e da alimentação,
não é? Porque acontecem nos diversos locais dos torneios, diversos torneios em que estamos, não encontramos muitas vezes a alimentação à qual o jogador está habituado a ter, portanto temos de encontrar alternativas dentro daquilo que existe nos locais onde nós vamos. Isto começa a ser mais relevante a partir de uma determinada idade, quando os torneios começam a ser mais em diferentes continentes. Portanto, mesmo a nível europeu há diferenças, obviamente, mas dentro da Europa ainda se encontra algumas situações mais comuns, não é? Portanto, e mais normais, normais para nós. Portanto, e depois, obviamente, quando começamos a sair para outros continentes, as coisas começam a alterar um pouco, às vezes, o seu contexto. Portanto, a capacidade para manutenção de algumas amizades fora do ténis e a realização de amizades dentro da modalidade, portanto, é outro aspecto fundamental também, de uma perspectiva de longo prazo, portanto, em termos de desenvolvimento, portanto, do atleta em determinadas fases. Isto são questões extra, portanto, da parte técnico-tática, mas são muito importantes para a motivação do jogador com o objetivo de atingir determinados enquadramentos. Portanto, a perspectiva, portanto, que para conseguir atingir um sucesso a nível profissional são necessários cerca de 15 anos na modalidade, portanto, às vezes é melhor nós reduzirmos um pouco a nossa intensidade enquanto treinadores do ponto de vista do foco na qualidade e no enfoque, e mesmo algumas questões podem criar um determinado tipo de pressão direta ou indireta no atleta, porque no fundo aqueles que se mantêm mais tempo na modalidade vão ter mais sucesso para conseguir atingir determinados níveis, portanto é preciso encontrar um balanço entre isso e perceber que isto é sempre visto numa perspectiva de longo prazo, portanto, e não numa perspectiva de curto prazo, para conseguir atingir esses objetivos. E este é um aspecto, portanto, são alguns aspectos fundamentais, portanto, não só, obviamente, o desenvolvimento dos aspectos relacionados com o jogo, que é uma das coisas que nós temos estado a falar nos últimos workshops, na parte técnico-tática, etc., portanto, a parte relacionada com os treinos e com a motivação para os treinos, portanto, e a qualidade desses mesmos treinos vai estar muito relacionado com a motivação, e com os aspectos mentais associados ao jogador, portanto, relacionados com os treinos em causa. Depois, quando começam as viagens, portanto, a capacidade para lidar com as viagens e garantir que são boas experiências, do ponto de vista do atleta, portanto, que eles realmente conseguem, é a mesma ideia, é um pouco a mesma ideia de quando ele começa a jogar ténis, portanto, divertimento com aprendizagem, portanto, quando as primeiras viagens têm de ser algo que realmente os marque de uma forma positiva, de modo a que eles realmente sintam, ok, isto realmente é interessante, vale a pena, eu quero entrar por aqui, portanto, eu quero fazer isto. Portanto, os sacrifícios sociais associados, mas esses sacrifícios têm de ser cada vez menos se o jogador estiver mais enquadrado dentro do ambiente em que ele realmente está nos torneios e está nos treinos, etc. Portanto, a capacidade para conseguir criar relações, portanto, dentro do ambiente em que eles estão enquadrados é fundamental para eles se sentirem realmente motivados para aquilo que estão a fazer. Portanto, a escola e a escola, os diferentes desafios da escola, portanto, mas se eles estiverem mais integrados no treino e nas competições, vão sentir menos, portanto, a parte relacionada com estarem afastados de uma escola mais formal em determinados períodos, e isto vai ter uma influência fundamental porque eles até podem se identificar mais com os outros miúdos que estão a fazer a mesma coisa que eles, tanto a nível de treino como a nível de competição. Portanto, as viagens de avião, pode haver obviamente, portanto, alguma situação que seja mais difícil para um ou para o outro, portanto, é algo que é preciso ter atenção. O enquadramento familiar, portanto, e tentar manter entre as idades, não os manter demasiado tempo afastados da família, portanto, e garantir que todo o processo de desenvolvimento para as viagens e para estes aspectos todos, portanto, é um processo gradual, portanto, e vamos sentindo sempre o nível de motivação do jogador à medida que vamos avançando para não dar passos maiores do que aquilo que eles realmente querem naquele período. A adaptação aos diversos aspectos relacionados com as viagens, obviamente aquilo que já falámos da amizades relacionado com os sacrifícios sociais, portanto, tentar criar amizades dentro do ambiente em qual eles normalmente estão associados, de modo a que se sintam bem integrados nesse ambiente e queiram passar mais e mais tempo nesse ambiente, portanto, por causa dessa migração. E termos a clara perspectiva que todos estes aspectos não têm de ser realizados por 1, 2 ou 3 anos, estes aspectos para conseguir atingir e para que realmente consigam atingir nível de sucesso a nível profissional, portanto, são realizados ao longo de 10, 15 anos. Obviamente não são 15 anos de viagens, portanto, mas podem ser até conseguir atingir um determinado nível, portanto, mas é importante a ideia de longo prazo. E à medida que vamos desenvolvendo isto, sempre desenvolver objetivos
curtos e atingíveis, portanto, curtos, ou seja, objetivos que, intermédios, intercalares, não é? Portanto, para atingir o objetivo principal, não é? Portanto, que está sempre um pouco mais à frente, não é? Portanto, e atingir, não é? Portanto, o objetivo final, não é? Portanto, que será um objetivo, obviamente, de ser jogador profissional de ténis, não é? Portanto, neste caso, estamos a falar de percurso, para o percurso de alto rendimento, não é? Portanto, é a ideia da matriz da base ao topo. Portanto, esta parte é como introdução, né, em relação à parte mental. Falámos já aqui sobre alguns aspectos. Iremos ter, no resto do workshop, as próximas apresentações do workshop serão do Gonçalo Castanho, que é um especialista em performance, em performance humana, na área psicológica, e que trabalha com o ténis e com outras modalidades. Portanto, ele irá fazer a sua apresentação também no início das apresentações, no início das coleções, em que iremos abordar inicialmente alguns princípios da base ao topo, portanto, enquadrando aspectos psicológicos, desenvolvimento psicológico desde o início, não é? Portanto, tal como é a ideia dos workshops. A seguir a isso, iremos focar em três vertentes diferentes, portanto, a vertente do treinador, a perspectiva do ponto de vista do treinador, do ponto de vista do encarregado de educação e do ponto de vista do atleta, não é? Portanto, dentro do triângulo treinador, não é? Portanto, pais e atleta, que é fundamental para o sucesso. Em qualquer momento, né, em qualquer momento do desenvolvimento do jogador. Depois temos uma apresentação do simpósio nacional de 2018, da Lúcia Jiménez e do Rafa Martins Galego, que é basicamente trabalho dos aspectos mentais através da técnica da tática, a apresentação de sala que eles tiveram no simpósio, né, portanto, sobre esta temática. E depois, na parte final, portanto, voltarei para fazer uma apresentação direcionada para alguns pontos do ponto de vista de aplicação prática, tendo a ideia de aplicação prática do ponto de vista do treinador, portanto, relacionado com alguns aspectos de ordem mental e psicológica, não é? Portanto, que do ponto de vista, como eu digo, do treinador, não é? Portanto, nós devemos ter atenção no desenvolvimento dos atletas, não é? Portanto, nas diversas vertentes, nos diversos aspectos do dia a dia, não é? Portanto, com os quais nós nos vamos deparando. Portanto, espero que tenha sido proveitosa esta primeira sessão e que seja, obviamente, o resto do workshop. Portanto, e até à próxima.